Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui com todos vocês e poder refletir sobre um tópico que é tão, eu diria assim, espinhoso, mas por outro lado desafiador para todos nós que estamos envolvidos diretamente com a universidade. A proposta que eu tenho para a gente de tempo hoje aqui, ela é uma proposta de diálogo, de conversa, de direcionamento para alguns pontos a partir da experiência universitária mesmo, à luz desse texto que o Jonatas ele já ofereceu para a gente em termos de introdução. Eu não vou aqui fazer e nem proponho que a gente faça aqui uma exposição do texto. Eu acredito que alguns já conhecem o texto, se não eu pediria que depois dessem uma lida no texto. Eu vou apresentar apenas a estrutura, diria talvez o enredo, que nos interessa para as ideias que a gente quer colocar aqui para a gente pensar, né? E essa estrutura ela é importante porque ela oferece para a gente as perguntas mais importantes, talvez, do que as respostas que teríamos hoje. Às vezes o que mais a gente precisa é de uma pergunta, uma boa pergunta, e quem está fazendo o TCC sabe muito bem o quanto essa pergunta é importante, né? Eu queria só apresentar rapidamente a estrutura do texto em poucas palavras, né? Ele vai do versículo 1 ao versículo de número 21. O que nos interessa mais para o nosso contexto, ainda mais levando em consideração o fato do que já foi dito aqui na devocional, né? São os versículos posteriores, os versículos 3 em diante, né? O que a gente precisa, em primeiro lugar, ter em mente é o contexto de uma invasão, em primeiro lugar, territorial. Nabucodonosor invade as terras do povo de Deus, tá certo? Essa é a primeira coisa que a gente não pode perder de vista. Então, há uma invasão horizontal, típica de invasões como aquelas que aconteceram com os romanos, quando invadiram a Grécia, ou com a Europa, quando foi invadida pelos vikings no século VIII, por exemplo. Invasões territoriais, conquista de terra, conquista de propriedades, conquista do próprio povo enquanto corpo. O povo conquistado se torna propriedade, se torna escravo do povo que conquista. E esse tipo de invasão é chamada invasão, aqui nos nossos termos, de invasão horizontal. É aquela que os gregos posteriormente vão dizer, talvez com um sorriso no canto, né, do rosto, dizendo o seguinte: romanos, vocês conquistaram nossas terras, dominaram nossos prédios, né, conquistaram nossas mulheres, até os nossos escravos são seus escravos. Vocês conquistaram tudo, até o nosso corpo. Mas nós conquistamos algo muito mais poderoso. Nós conquistamos a sua alma. Vocês não pensam como romanos, vocês pensam como gregos. E é só você estudar um pouquinho da cultura romana e você vai ver a poderosa influência que os gregos exerceram sobre eles. Os gregos fizeram isso porque aprenderam com Aristóteles que a melhor maneira de você conquistar um povo não é conquistar a sua terra, não é conquistar os seus prédios, não é conquistar um campus, não é obter a geografia, não é a materialidade. É você obter o espírito, a alma de uma cultura. Quando você tem a alma de uma cultura, você tem o corpo, você tem o prédio, você tem a estética, você tem o museu, você tem a universidade, você tem toda a estrutura cultural a seu dispor. Por isso Alexandre o Grande fez todo mundo que falava hebraico falar grego e pensar em grego os temas da Bíblia. Por isso que vai existir gente como Filo de Alexandria, que vai pensar a Bíblia, mas não mais sobre categorias meramente, digamos assim, judaicas, mas categorias gregas. É a maneira de fazer você pensar o seu tema numa língua que não é sua. É fazer você não mais discutir sequer as outras realidades que estão à sua volta de uma outra maneira que não a sua. É fazer você discutir seus temas com uma visão de mundo que não é sua. E isso só é possível quando se conquista a alma de uma cultura. E esse tipo de invasão é aquela que Mário Ferreira dos Santos chamou de invasão vertical.
A invasão vertical é aquela invasão que não diz respeito às terras, digamos assim, às propriedades, você ocupar. Não é uma ocupação, não é? Digamos assim, do lugar. Não é a ocupação da reitoria, não é a ocupação da sala de aula, não é a ocupação do prédio universitário. É a ocupação mental das pessoas. É a ocupação do espírito delas. É a dominação da sua maneira de pensar. É a capacidade de roubar de uma maneira que não é legítima, mas tirânica, aquilo que mais se luta hoje em dia e que se chama em alguns lugares, em alguns contextos, de lugar de fala. Nós estamos aqui diante de uma invasão que não foi só horizontal. E eu poderia gastar algum tempo mostrando como Nabucodonosor estabeleceu estratégias de dominação horizontal. Mas o que interessa para o que a gente quer discutir hoje são as estratégias que Nabucodonosor usou para aquilo que a gente está chamando de invasão vertical, a sua dominação cultural daquele povo, como ele dominou culturalmente aquele povo, que é, no nosso caso, muito interessante por ser o povo de Deus. Então, o que a gente vai ver dos versículos 3 ao versículo 7 daquela passagem de Daniel são as estratégias de Nabucodonosor para uma invasão que não é meramente horizontal, porque ela já tinha sido feita. Ele dominou Jerusalém, ele destruiu o templo e, como a gente viu no devocional há poucos instantes, trouxe utensílios daquele templo para a Babilônia e os colocou no templo de Sinar, que é o templo do seu Deus, ou dos deuses, que tem o seu Deus maioral, e alguns o chamam de Marduk. 3 são as estratégias de Nabucodonosor. 3. A primeira delas, que se explica como se domina um povo. Primeiro, você deporta jovens, você não deporta Israel inteiro, você não conquista Israel inteiro, você apenas tira uma parte desse todo, a parte que seria a grande promessa, o dia de amanhã, os rumos daquele povo. Você simplesmente pega aqueles que podem mudar o pensamento, aqueles que ainda podem ter a sua visão de mundo transformada. Você pega estes jovens, que são referência, que são a referência de um povo, que fazem parte da elite desse povo, e ao transportar, faz com que essa elite, em primeiro lugar, aprenda a cultura e a língua dos caldeus. Então, a primeira coisa é aprender a língua. É fazer eles pensarem não só a cultura da Babilônia com a língua da Babilônia, mas fazer eles pensarem a si mesmos com a língua da Babilônia, a estudarem a sua própria cultura com a língua da Babilônia, a lerem a sua realidade espiritual e a lerem a sua história, como eles foram conquistados na língua dos caldeus, na língua dos babilônios. Então a primeira estratégia é fazê-los falar a língua dos caldeus, em outras palavras, fazê-los pensar como um caldeu, fazê-los pensar como um babilônio pensa. Segunda estratégia, essa elite deveria comer das finas iguarias. Ele não chama aqueles jovens para comer, digamos assim, com aquilo que é feito com a xepa, né? Não. Ele prepara as finas iguarias, o que há de melhor e o que há de mais sublime numa cultura, que é a sua comida. Então, a ideia por detrás de tudo isso é, de alguma forma, aqueles que são exilados e que agora estão numa terra estranha, como vai dizer o Salmo, né? E nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos pediam-nos que nós entoássemos o cântico do Senhor. Mas como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Pois foi isso que fizeram a nós, as margens do rio da Babilônia, que fazíamos isso. Então é interessante que eles estão num lugar estranho, num lugar que não lhes é comum, eles não se sentem à vontade ali, e eles são levados escravos para viverem ali naquele palácio e servirem ao rei naquele palácio. Mas eles comem do bom e do melhor. Talvez os caldeus não comessem o tipo de comida que eles estavam comendo, e talvez um daqueles caldeus
levaria a vida inteira para comer talvez uma daquelas finas iguarias, ou talvez passaria a vida inteira sem nunca experimentá-las, só saber da sua existência. E isso há uma razão. Imagine para você que vivia numa situação X e agora você é escravo e a sua situação é melhor. Agora você tem bolsa. Agora você não precisa mais contar com o dinheiro do seu pai e da sua mãe. Agora existe bolsa para você estudar e você pode nutrir os seus estudos com uma bolsa incrível, que vai te dar possibilidades de você fazer estudos em lugares que papai e mamãe talvez não teriam condições de te levar. Agora você conta com tanta coisa interessante, com tantas oportunidades, que você diz, acho que esse exílio aqui está bom demais. Isso aqui é agradável, isso aqui não parece um exílio. Isso aqui parece vantajoso. Terceira estratégia. Não só a comida, não só a língua, mas agora também algo precisa ser modificado, os seus nomes. Note você que você tem Daniel narrando a história e dizendo o nome de todos eles, né? Então, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos esses nomes são nomes dados por sua cultura, para o seu contexto, e todos estes nomes fazem menção a um único Deus. São nomes distintos, aspectos distintos de um único e mesmo Deus. Agora eles vão receber novos nomes, nomes que são dados pela cultura babilônica, e esses nomes também são distintos, também são aspectos distintos, mas não de um mesmo Deus, mas de diversos deuses. Para cada nome, um Deus ali é, de alguma forma, honrado. Eles não recebem, eles não se nomeiam desta forma, eles recebem esse nome. Se você ler de novo a passagem de Daniel, você vai notar uma coisa curiosa. Daniel não aceita isso. A própria narrativa de Daniel força o tempo todo, você vai ver ele forçando sempre a se referir aos nomes hebreus, não aos nomes dados a eles, né? Então se muda o nome, mas no caso deles, a mudança de nome não é simplesmente uma questão de layout, uma questão de agora, bom, aqui eu me chamo, não é João, agora vamos chamar John, Johannes. Não é uma mudança estética, você mudou de país e agora você vai receber um outro nome. Não, aqui a mudança de nome é a mudança da identidade. A sua história, o seu nome tinha uma história com o Deus do seu povo. E agora, ao trocar o nome, há uma estratégia com isso. A estratégia diz respeito à sua identidade, ao esquecimento da sua própria identidade. Então, veja que são 3 estratégias importantes de Nabucodonosor, e essas 3 estratégias, elas não estão aí à toa, elas têm uma razão de ser, elas têm uma finalidade. O que nos interessa também é a reação de Daniel a essas investidas, a essas estratégias. Nos versículos 8 a 16, você vai ver que Daniel, ele reage a essa investida e essa estratégia de Nabucodonosor. E qual é a grande sacada dele? Como a gente já viu também na devocional, ele não vai se contaminar, ele resolveu não se contaminar, em primeiro lugar, com as finas iguarias. O que a comida tem a ver com tudo isso? Por que comer é uma coisa tão demarcadora assim? Será que era uma comida, sei lá, consagrada? Tipo, né, teve época que a gente dizia, tinha gente que dizia, no contexto principalmente aí do contexto evangélico, né, mas eu diria assim, excêntrico, né, dizia que o McDonald's era uma empresa que estava ligada ao satanismo, e por isso não podia comer McDonald's, porque senão você ia ter algum problema, né, sei lá, você come um Big Mac, você fez um pacto com Mefistófeles, né, fez um pacto com Satanás. Óbvio que não é isso. Óbvio que não é isso. Eles não estão assim preocupados, tipo assim, algum, sei lá, imagina um cristão que está morrendo de fome, encontra no meio de uma encruzilhada ali uma farofa, sente uma fome, será que eu posso comer um negócio desse? Né? Foi feito para um outro contexto, diferente da minha religião, diferente do meu contexto. Essa não é a questão. Não estamos tratando aqui de preconceitos ou de distinções religiosas. A gente está lidando aqui com uma outra natureza. A preocupação
de Daniel e dos seus amigos, não há uma preocupação de respeito ou não com relação a uma religião que não é a sua. Não está em jogo isso. Eles não estão dizendo o seguinte, não sejam babilônicos ou coisa do tipo. O que eles estão preocupados é com eles. Com o universo que eles estão entrando e com a capacidade que eles têm de assimilar rapidamente todo aquele universo e perder algo precioso. Então, para não perder esse algo precioso, sabendo que ele é suscetível a perder esse algo precioso, o que Daniel faz? Daniel, junto com seus amigos, se precaver daquelas tentações, se precaver de usar todos aqueles recursos que seriam suficientes para fazê-los cair, por exemplo, na estratégia de Nabucodonosor de dominação ali das suas mentes. A gente vai ver que ele resolve, de uma postura bastante radical, não comer das finas iguarias, não é? E aí tem uma razão de ser, e a gente sabe que ele está fazendo ali, é uma maneira de você reagir a uma imposição, só que a gente vai ver que logo em seguida, e esse é o grande desfecho da passagem que nos interessa, que vai do versículo 17 a 21, a gente vai ver que a fidelidade de Daniel, ou seja, o fato de ele não ter conseguido uma bolsa de estudos, por exemplo, não foi suficiente para impedi-lo do saber. De que não existe só um caminho para você florescer intelectualmente. De que não existe só um caminho para estudar. E que o único caminho dado é o caminho, não é, que te oferece um jogo de cartas marcadas. É possível quebrar o jogo, é possível quebrar a matriz, é possível sabotar o sistema. Ditas estas coisas, passemos às aplicações. Primeira coisa importante, estamos numa universidade e nós sem querer chamamos ela de Babilônia. Sem querer, muito bem. Óbvio que não. Chamamos ela de Babilônia. Mas óbvio que ela está fazendo uma relação a todo o contexto do que a gente acabou de dizer. Não estamos dizendo, portanto, que a Babilônia é um lugar em que a gente deveria ter medo. Universidade é um negócio perigoso. Não é? E aí seu pai e sua mãe vão ficar assim, nossa, onde é que eu fui colocar meu filho? Numa universidade. Não é? Não, você não está num lugar assim nesses termos. O perigo, ele é invisível. Ele não está no prédio. Ele não está na geografia. Aliás, estamos numa capela de um campus universitário, protestante, reformado. O problema não é a aparência. O problema não é a geografia. O problema não são as paredes. O problema é aquilo que domina a alma das pessoas que vivem neste prédio. Uma universidade é um ambiente de pluralidades. E quando a gente fala de pluralidades, a gente precisa responder ao primeiro desafio. O primeiro desafio é este. A elite que foi arrastada de um lugar para o outro, ela é obrigada a ver agora os utensílios do seu templo junto ao lado dos utensílios de outros deuses em um outro templo numa terra estranha. Eu gosto de pensar que esta imagem é a imagem que melhor explica aquilo que a gente chama de pluralismo. E eu disse duas palavras agora, uma atrás da outra, e que aparentemente parecem ser a mesma coisa, mas não são. Eu disse que a universidade é um ambiente de pluralidades. E ao mesmo tempo comparei toda a situação dos utensílios sendo transportados do templo de Deus para o templo de Marduk, vamos dizer assim, como um movimento do pluralismo. São duas coisas diferentes. A primeira informação importante que a gente não pode perder de vista hoje aqui: existe uma distinção entre pluralismo e pluralidade. São duas coisas distintas e a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Alguns cristãos envolvidos na universidade, por não saberem essa distinção, fazem da pluralidade um demônio, uma espécie de legião.
quando na verdade não se dão conta da distinção importante que deve ser feita entre pluralismo e pluralidade, como uma distinção que não somente vai nos ajudar a entender o que é uma universidade, mas com o que nós estamos lidando. A primeira coisa importante que a gente não pode perder de vista, a pluralidade, ela existe, ela é inegável e ela é obra de Deus. Você não pode dizer assim, abaixo a pluralidade. Não, Deus criou a pluralidade. A pluralidade é um dado da criação. Existem várias cores, existem várias formas, existe a variedade de formas. A gente tem pluralidade. A pluralidade é da ordem da criação. Existe a variedade na criação. E a gente não pode negar a pluralidade. Nosso problema não é com a pluralidade. O nosso problema é com o pluralismo. E o que é o pluralismo? O pluralismo é a visão de mundo que parte do pressuposto de que ninguém poderia defender uma perspectiva, digamos assim, de verdade absoluta. Ninguém poderia defender, por exemplo, a distinção entre o que é o verdadeiro e o que é o falso. Tudo uma questão de perspectiva. Depende do seu ponto de vista. Depende de como você enxerga o mundo. Então, quando a gente entra nessa seara, nessas discussões, o que acontece? Muitas vezes a gente combate o que não deve ser combatido. Ou a gente reage de uma forma muito mal com aquilo que não deveria ser reagido. Reagimos de uma maneira bastante assustadora com relação à pluralidade, mas com relação ao pluralismo já não percebemos o quanto ele domina a nossa mente. O quanto já aceitamos comum, ou aceitamos ou tomamos como absolutamente normal o fato de que o cristianismo ou a visão cristã de mundo é só mais uma visão dentro de todas as outras visões de mundo. Então escolhemos dentro dessa feira de grandes visões que existem do mundo, apenas uma visão que consideramos aquela que é a mais verdadeira, que é o cristianismo. Então nós pedimos, quase que com clemência hoje na universidade, para dizer, por favor, eu sou cristão e eu quero pensar aqui, eu tenho uma ideia. Então parece que a gente tem que pedir autorização para o mundo pluralista, e a pergunta é por quê? Porque há uma acusação forte do pluralismo contra o cristianismo, e a acusação é muito simples. O cristianismo é, em si, uma religião ou uma visão de mundo fundamentalista. O que seria uma religião de mundo fundamentalista? Em tese, tal como a gente interpreta hoje, de uma forma bastante populesca, é a ideia de um pensamento único e que não admite a possibilidade dos outros raciocínios. Em nenhum momento, o cristianismo vai ensinar isso. Em nenhum momento, se tiver um cristão fazendo uma coisa desse tipo, ele já está numa situação bastante complicada. Você nunca vai ver um cristão dizendo assim, e aí cara, você conhece o Evangelho? Eu falei, não. Então deixa eu te apresentar, o Evangelho é Jesus. Pô, cara, você é crente, bicho, eu sou ateu, não quero falar com você não, cara. O cristianismo só fez, olha a desgraça, só olha a história aí da Idade Média. Aí você chega para assim, pô, já vi que não vai dar para argumentar com razão com você, né? Então é o seguinte, aí você tira uma Magnum, a sua mãe fala assim, é o seguinte, a verdade é essa, ou você crê, ou a gente resolve isso de outra maneira. Fulano vai dizer, claro que eu creio, o que você quer que eu faça? Onde é que a gente pode aqui resolver essa questão rapidamente? Não, gente. O cristianismo ele usa um outro mecanismo de persuasão. E usa esse mecanismo de persuasão porque existe a possibilidade e a defesa da plausibilidade no sentido de que existem culturas que vão ter a sua maneira de pensar e em nenhum momento com isso os cristãos estão dizendo que todas elas são verdadeiras. Mas em nenhum momento você vai ver um cristão dizer o seguinte, vamos dissolver todos os partidos, vamos dissolver todos os pensamentos, agora só existe um partido. Isso já aconteceu na história. Isso só aconteceu na história de uma nação que foi dominada pelo pluralismo. O pluralismo, ela é uma cosmovisão que viabiliza regimes totalitários, visões de pensamento único. Por quê? Eu vou explicar isso de maneira muito rápida e muito simples. Imagine você o seguinte, se uma cosmovisão pluralista é aquela cosmovisão que vai dizer para você o seguinte, todas as cosmovisões são válidas, ela está dizendo para você que não existe uma cosmovisão que é certa e uma cosmovisão que é errada, uma cosmovisão que faz mal para a humanidade e uma cosmovisão que faz bem para a humanidade.
Ela simplesmente está dizendo que todas elas são possíveis e todas elas são importantes e todas elas devem ser aceitas como relevantes. A cosmovisão pluralista é uma visão de mundo que não tem possibilidade de frear, por exemplo, visões de mundo como o nazismo. Ela não tem força para dizer, por exemplo, que uma cosmovisão nazista, ela não pode chegar ao poder. Ela não tem força para, de forma alguma, combater absolutamente nenhum pensamento que seja escravizador do pensamento humano. Que possa fazer as pessoas e obrigue as pessoas a pensarem de uma maneira só, a falarem uma língua só, a se portarem de uma única maneira, a viverem de uma única maneira. É interessante que aí pensando, para quem aí já está lendo o Schaeffer, né? É importante a gente lembrar daquela ideia da cobeligerância. Quando o Schaeffer fala da cobeligerância, o tempo todo ele está chamando a atenção para o fato de que cristãos, eles precisam aprender a lidar com outras frentes da sociedade que talvez não sejam cristãs, mas não são totalitaristas. Que não defendem, por exemplo, um relativismo que colocaria toda a humanidade, toda uma sociedade em risco. Justamente por não possibilitar aquelas visões de mundo que seriam as únicas visões de mundo que destruiriam a possibilidade da pluralidade. Quando você admite visões de mundo que são visões de um pensamento único, você está admitindo visões de mundo que estão dizendo o seguinte: elimine-se a pluralidade, não existem mais a possibilidade de outros pensamentos, existe só esse pensamento, se você estiver de acordo, ok, se você não estiver de acordo, você vai ser banido. Imagine você que aqueles, digamos, 3 jovens, eles estão lidando com uma situação em que eles precisam dar conta de uma espécie de esquecimento. E esse é o primeiro esquecimento de hoje. O esquecimento do valor da singularidade de uma visão cristã de mundo em relação à pluralidade. Bom, Jonas, quais são as consequências disso? São muito simples. Para você fazer um TCC, para você ganhar uma bolsa de estudos, para você ganhar algum espaço na universidade pluralista, você não pode falar mais, você não pode mais defender os seus pressupostos tal como eles são. Você tem que adotar o pluralismo. Você tem que adotar a ideia de que você não pode defender uma perspectiva que defende verdades últimas e ao mesmo tempo respeita a pluralidade. Não. Você vai ter que sempre, para respeitar a pluralidade, eles vão dizer para você sempre o seguinte: você tem que ser relativista. É impossível, para respeitar pluralidades, você afirmar, por exemplo, a ideia de que existem verdades que são inafiançáveis, que elas são de uma tal forma fundamentais para uma visão de mundo, que se você abre mão dessa visão de mundo, simplesmente você já não está mais sendo fiel a estes princípios que formaram sua mente, que formaram a sua visão de mundo. Então a primeira coisa que Nabucodonosor faz ao trazer os utensílios do templo de Deus e colocar lá no templo de Marduk, ao lado de tantos outros deuses, é dizer o seguinte: esqueça essa ideia de que você está falando de um pensamento consistente e coerente e que ele diz a verdade quando outros pensamentos não dizem a verdade. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante, cristianismo puro e simples. E isso talvez seja uma advertência para a gente, não no que diz respeito ao pluralismo, mas no que diz respeito à pluralidade. Lewis diz assim, lá pelas tantas, né? Não é porque você é cristão que você tem que dizer, discordo de tudo. E aí o sujeito entrar na universidade, ele vira uma metralhadora giratória. Então, se não é cristão, já olha com aquela cara feia. Então, Lewis não está dizendo isso. Lewis diz assim, olha, não é porque você é cristão que você tem que discordar de tudo. Há verdades que o cristianismo vai afirmar e que outras visões de mundo também vão afirmar. E um cristão não precisa negar essas verdades quando elas são ditas por pessoas que possuem uma cosmovisão diferente da sua. Entretanto, todas as vezes que o cristianismo disser uma verdade e todas as outras visões de mundo disserem o oposto, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras falsas. Esse ponto, essa situação que Lewis oferece é aquela situação que permite para a gente a cobeligerância, que permite a gente ler livros e descobrir na diversidade de publicações e de pensadores que existem, principalmente no nosso contexto ocidental, uma diversidade de ideias
E essas ideias não são ingênuas, essas ideias não são inofensivas, todas elas estão disputando a sua mente. Mas nem todas essas ideias, elas precisam ser execradas, nem todas essas ideias precisam ser banidas, nem todas essas ideias precisam ser levadas a ferro e fogo só porque elas foram ditas por outros que não são cristãos. Aliás, há uma passagem das Institutas de Calvino que é muito interessante, que ela diz o seguinte: se toda a verdade é produto da iluminação do Espírito Santo, e se você está diante de alguém que não é um cristão, mas ele está dizendo a verdade, e você não reconhece essa verdade que está sendo dita só porque ele não é um cristão, não é a ele que você entristeceu, mas ao Espírito Santo. É interessante quando a gente pensa nesses termos. A gente precisa levar, às vezes, fazer aquele argumento ao absurdo que faz a gente levantar a seguinte pergunta, né? Quando você está diante de alguém, por exemplo, que não concorda com você, tem uma cosmovisão diferente. Veja como é ridículo, né? Às vezes a gente passa ridículo por causa disso. A gente olha simplesmente, está conversando com o caldeu ali, né? E aí na conversa com ele, tá, a Babilônia hoje tá, né? O clima tá bom hoje aqui, né? Tá, etc. Escuta aí. Aí o cara diz assim, olha, descobri uma grande verdade. Vou bem simples, né? 2 mais 2 é igual a 4. Nossa, o caldeu descobriu uma grande verdade. É uma evidência, né? E aí, você olha para eles assim, cara, você é ateu. Discordo de você completamente. Não faz sentido. Não concordo com 2 mais 2 é igual a 4. Você entende onde está o ridículo? O ridículo está em você não reconhecer a verdade, não importa onde ela esteja. Por outro lado, isso não te dá autorização, avalização para você dizer que tudo o que é dito é verdade. E aqui moram todas as nossas dificuldades. Porque enquanto nós concordamos, nós fazemos parte. Quando discordamos, nós sentimos na pele toda a influência e toda essa estratégia de pensamento de dominação que ela é muito forte nos nossos dias. Eu digo isso principalmente porque o secularismo, ele por natureza, ele se alimenta do pluralismo. E o secularismo, você precisa saber disso, o secularismo não é uma reação contra as religiões. Se você anda achando que secularista é contra a religião, você não entendeu ainda o que está acontecendo no mundo. Porque você vai ver facilmente um professor seu, seja de psicologia, de filosofia, sociologia, história, direito, vai chegar para você e vai dar um exemplo do budismo e falar que é a coisa mais linda do mundo. E se você levantar o dedo e falar assim, professor, olha, Cristo também diz algo muito parecido, muito semelhante. Mas não sei o que, os cristãos fizeram isso, fizeram aquilo, e é o seguinte, você não pode falar de cristianismo, porque o cristianismo é uma religião da intolerância, cala sua boca! Esse é o ambiente tolerante da universidade que a gente vive. Essa intolerância imperceptível. Esse cinismo da intolerância babilônica. Mas o curioso é que diante de situações como essa, por exemplo, que a gente acabou de descrever, é muito fácil a gente, diante dessa pressão, simplesmente a gente aceitar. Simplesmente a gente se acomodar. E aqui eu acho que o nosso maior problema nos leva exatamente ao segundo, que é a troca dos nomes. O esquecimento da nossa história não é o esquecimento só de onde você veio e nem de onde Deus te tirou. É o esquecimento de quem você é e de como você pensa, do que domina o seu pensamento. Então, me parece que muitas vezes no contexto universitário, sob a pressão do secularismo, nós cedemos. E cedemos por uma razão muito simples. O secularismo não é uma reação contra a religião, é uma reação contra o cristianismo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai achar que o secularismo, ele é geral, ele é, digamos assim, uma reação contrária a todas as religiões. Me mostre em que o secularismo ofende, por exemplo, um islâmico. Me mostre só um exemplo. Você nunca vai ver nenhuma afronta. Não há. Para o islamismo, o secularismo não faz o menor sentido. Não é uma tentação para o muçulmano. Você vai estudar, eu tive a oportunidade, quando estive na Alemanha, de estudar, o andar de cima era o andar dos tomistas, o andar de baixo era o andar dos filósofos estudiosos do pensamento árabe, muçulmano, os averroístas. Então não tinha jeito, tinha o tempo todo tinham conferências e as conferências sempre envolviam os dois grupos. Se você discutia com alguém que tinha um pensamento dessa linha um pouco mais voltada, principalmente para o estudo da filosofia do pensamento árabe, muçulmano em especial, o islamismo em especial, quando você fala da questão do secularismo, o secularismo não faz o menor sentido. O secularismo não faz o menor sentido. Você nunca vai ver um pensador universitário islâmico numa universidade secularizada se sentindo ameaçado.
não se sente ameaçado. A ameaça do secularismo, ela é uma ameaça de dentro do cristianismo, porque surge como uma reação a uma aberração do cristianismo. E o que é essa aberração do cristianismo? É aquilo que a gente chama de dualismo. O dualismo é uma interpretação incorreta do cristianismo, que fez a gente dividir o mundo em dois e dizer o seguinte: a universidade, a esfera pública é do maligno. Então, junto com isso, a gente botou Brasília junto, né? E aí ficou mais fácil. Então, separou os mundos, e o único mundo que a gente pode servir a Deus, o único mundo que a gente pode fazer algo que seja relevante para o reino de Deus é dentro da igreja. E enquanto no dia a dia a gente se preocupava simplesmente com as nossas coisas, como se essas nossas coisas não estivessem debaixo do senhorio de Cristo, como se fossem dois mundos distantes, dois mundos e duas realidades. Então imagine o seguinte: o secularista, ele simplesmente está dizendo o seguinte: ótimo, se o que é sagrado pertence a vocês e o público pertence a nós, vamos fazer também o inverso. Nós não nos metemos nas questões de vocês, vocês não se metem nas nossas questões. Então aqui na esfera pública, não manifestem pensamentos religiosos, porque pensamentos religiosos, leia-se, cristãos, são pensamentos que dizem respeito à questão da subjetividade, é questão de foro íntimo, e na esfera pública o que interessa é o bem comum. É o bem comum. E aí a gente lida com questões muito interessantes hoje, como por exemplo, os grandes símbolos religiosos nas repartições públicas. Não é? Então, uma repartição pública que tem ali uma cruz, que tem ali algum símbolo religioso, principalmente em geral, a maior parte desses símbolos são símbolos cristãos, eles acabam gerando uma espécie de insatisfação nesse contexto chamado secularista, né? Mas é tão absurdo que a gente fica se perguntando o que vai se fazer com Cristo Redentor, né? Eu fico imaginando se algum dia tirarem de todas as repartições públicas os símbolos religiosos, o que vai se fazer com o Cristo Redentor. Mas enfim, o fato é de que os símbolos religiosos, eles também demarcam a realidade que vivemos enquanto tensão. E essa tensão de esquecer o nome, ela não vem acompanhada só da tensão de esquecer de que o cristianismo, a visão de mundo que temos, ela é singular. Mas e por último, ela nos faz esquecer a realidade do cativeiro. E eu queria gastar os últimos minutos para explorar a realidade do cativeiro. A ideia de você estar num ambiente em que agora você é aceito, ela é bastante tentadora, porque você vai ter uma série de vantagens. A ideia de você estar na contramão, ela é mais, eu diria assim, menos atrativa. A ideia de você ter que construir um espaço é menos atrativo. Então você vai ter duas posições hoje no contexto principalmente evangélico, né? Principalmente no contexto de cristãos envolvidos na universidade. Você vai ver, ou simplesmente você diz assim: ah não, isso aqui não dá certo, isso aqui sei lá, é do Satanás e ponto. Já joga do outro lado. Ou então você simplesmente diz o seguinte: eu vou fazer uma síntese. Eu vou dar um jeitinho, e a gente é craque nisso, né? De fazer Foucault, não é, ser um reformado. Nós brasileiros, a gente tem uma criatividade incrível. A gente vai ver Calvino lá em Foucault de alguma forma ou de outra. Mas a gente vai ter isso. E a gente faz isso por quê? Nossa, eu gostei de um negócio tão interessante que Foucault falou. Mas para eu poder avalizar o que eu estou estudando, eu preciso de alguma forma vincular isso à minha fé. E então, sujeitos não podem mais fazer análises críticas. Então, tudo tem que ter de alguma forma uma avalização. E mais do que isso, o que é talvez mais perigoso, quando a gente, diante desse universo que a gente vive, para a gente se sentir em paz, então a gente adota as normas do cativeiro. A gente se sente à vontade no cativeiro. Quando Daniel disse: eu não vou comer disso aqui, não é porque talvez a comida era ruim. Era porque ele sabia que se ele comesse, ele ia se acostumar com aquele ambiente. E ele precisaria que algo dissesse para ele o tempo todo: você não é daqui. Você não é daqui. E isso para a gente tem eu diria, um apelo muito significativo. E aqui quase em tom, eu diria assim, de uma conversa
que a gente poderia ter num café em qualquer lugar aqui da universidade, compartilho com você as mesmas dores. Você acha que isso acontece só entre alunos? Você acha que a discussão, a tensão e as batalhas para você ser aceito e ser recebido só acontecem entre alunos, acontecem entre professores, acontece na universidade? Meus queridos, a gente respira uma cosmovisão nesse universo em conflito o tempo todo. Então, essa pressão de ter que adotar determinados pressupostos para poder pensar se torna quase que uma espécie de ditadura do pensamento, em que você só poderia produzir e prosperar no ambiente universitário se você adotasse esses pressupostos. Daí a gente vê, principalmente aqui eu vou me referir ao pessoal das humanas, depois eu vou voltar também para a questão das ciências naturais, aí o pessoal que envolvido também com exatas, participam das mesmas dificuldades, mas com proporções diferentes, né? Quando você, num contexto, principalmente de humanidades, você vai se perceber ali em situações em que são tantas as visões de mundo, são tantos os pressupostos, que a gente simplesmente, num determinado momento, pode se sentir tentado a não simplesmente questionar, mas a assimilar, e a só assimilar, e assimilar. Então, o ambiente do cativeiro, por ser um ambiente difícil de adaptação, é um ambiente que facilmente a gente pode chegar dentro de uma sala de aula assim, ó, de cabeça baixa. E aí, se o professor fala alguma coisa contra o cristianismo, de repente surge Hércules ali. Você chegou de cabeça baixa, mas falou da cruz, falou de Jesus, aí você, pronto, já virou ali He-Man, vai brigar, vai ter luta ali, não tem jeito. E He-Man acho que é datado, né? Bom, mas enfim, deixemos isso de lado. O fato é que nessa hora parece que um gladiador surge ali. Esparta! E o cara vai para cima do professor. Não, professor, discordo! E aí a gente está sempre na defensiva. Sempre na defensiva. E a gente está sempre respondendo. Sempre respondendo. Sempre respondendo. Se eu pudesse resumir o para que eu vim hoje aqui, eu diria em uma só palavra: vamos sabotar o sistema. Vamos virar a mesa do jogo. E como se faz isso? Como Daniel fez. Só que aí você vai dizer assim: ah, Jonas, eu gosto tanto aqui da praça da alimentação. Criatura, não estou falando literalmente. O que eu estou dizendo para você hoje, que eu estou chamando de sabotagem aqui, é de você inverter o jogo. Quem disse que você tem que ficar respondendo toda hora? Por que não fazer boas perguntas? Por que não incomodar? Por que aceitar que tudo que é dito sob os auspícios daqueles panteões, do panteão universitário, que vem com todos os seus deuses ali, por que não questioná-los? Por que não colocar uma pulga atrás da orelha do seu professor com perguntas, não sobre o Evangelho, não sobre Cristo, mas sobre a própria visão de mundo dele, mostrando que talvez a cosmovisão dele, a visão de mundo dele, não dê as respostas que ele acha que está dando. Bom, mas isso vai exigir muito. Vai exigir de você trabalho. E tem muita gente aqui dizendo: Senhor, manda uma matriz aqui. E querendo uma iluminação do Espírito para fazer uma pergunta inteligente. Não, perguntas inteligentes não vêm por iluminação do Espírito. Uma vez o Dr. Shedd contou a história de que o Stott, numa palestra que ele deu, depois no final, era uma palestra muito inspiradora, um dos convidados ali disse o seguinte: Stott, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Olha, incrível a sua palestra, e o que mais chama minha atenção é a sua piedade, a maneira piedosa como você fala de Deus, e de uma maneira tão clara para a gente ouvir que o doutor aqui e o aluno desse contexto universitário que está vivendo consegue entender. O senhor deve orar muito, né? Eu falei: não, é work, work and work. Trabalho, trabalho e trabalho. Se você agora ficou com frio na espinha e disse assim: nossa, essa mensagem estava tão piedosa, agora ficou tão carnal. Eu temo que o seu evangelho já não seja mais o da Bíblia. Eu temo que você já não enxergue mais a mão de Deus em tudo que você está fazendo. E esse é o maior pavor que deveria assombrar
todos os seus dias. O fato de você achar que estudar é algo que não diz respeito ao seu amor e devoção a Deus. Eu acredito piamente, que os estudos, eles têm uma razão de ser, não só no que diz respeito ao mundo ao nosso redor, mas a amplitude da alma que nós somos. Mais uma vez, você está aqui, C.S. Lewis, porque eu estudei bastante esses últimos dias. Então ele fica na cabeça aqui falando comigo o tempo todo, é terrível ele. Mas tem o livro, um experimento em crítica literária, logo no final deste livro, ele diz assim, com todas as letras, né? Ele fala de homens que são iletrados, literariamente iletrados, e ao se referir a esses homens, ele diz assim, olha, são seres humanos e eu respeito eles, são dignos, como qualquer outro seres humanos, mas tem uma alma pequena. E o mundo deles, para mim, é insuportável, me sufocaria. Porque eu não consigo ver o mundo só com um olho. Eu quero ver o mundo com o máximo possível de olhares que eu tiver ao meu redor. E mesmo que eu tivesse os olhos de toda a humanidade, ainda assim os olhos de toda a humanidade não me seriam suficientes para ver tudo o que eu gostaria de ver. Lamento que as abelhas não escrevam livros e que os cães não escrevam livros. Como seria interessante chegar ao mundo pelos olhos, pelas lentes de uma abelha ou de um cão? Quando leio livros, torno-me 1000 homens, mas permaneço eu mesmo. É disso que a gente está falando hoje. Não é porque você lê 1000 livros que esses 1000 livros vão dominar sua mente. É preciso saber ler e tirar da leitura, dos estudos, todo o proveito que a gente pode tirar para fazer com dignidade a obra de Deus aqui, nesse lugar. E é com muito pesar que eu me entristeço muitas vezes quando eu descubro, hoje é mais fácil, né? Geralmente quando eu estou dando aula, o senhor é pastor, eu vi lá no Instagram e tal. Ok, no meu caso é mais fácil, mas no caso de alguns alunos eu já tenho dificuldade. Alguns eu descubro no meio do semestre que são cristãos, e eu não queria descobrir, eu juro que eu não queria ter tido aquela visão bizarra. Eu falo, não é possível, não, Senhor. Por que, Senhor? Aí eu fico que nem Jó, por que, Senhor? Porque se você olhar, é uma alma pequena, e como o Evangelho pode estar florescendo ali, numa alma tão pequena, tão pequena. Bota lá o fonezinho de ouvido, no meio de uma aula, acontecendo tanta coisa, tanta gente questionando, está ali o fonezinho de ouvido, não está nem aí para a aula, não está nem aí para o saber, não está nem aí para os estudos. Acha que é o fato de estar presente na universidade que vai entrar pelos poros o conhecimento. Eu acho que boa parte da nossa maneira desastrada de atuar na universidade se deve ao fato de não encararmos a grande missão que temos aqui e que envolve a sua vocação, que envolve o curso que você estuda e que envolve talvez coragem, a coragem de levantar problemas. Mas se você levantar problemas com uma alma pequena, você vai lidar com pessoas que têm almas grandiosas aqui dentro. Elas podem não ser cristãs, mas elas são almas grandiosas. Elas conhecem, elas têm sabedoria e elas vão conhecer verdades que o cristianismo também afirma, mas que você não conhece, nem no cristianismo, nem nos livros que ele está dizendo. Ele é uma alma grandiosa e você é uma alma pequena, e você pergunta, e aí a sua pergunta ela é desastrosa. Ela é desastrosa porque você aceitou ser pequeno. A gente precisa encontrar o nosso lugar aqui. E para isso a gente precisa resolver algumas situações. A gente precisa de resoluções. Daniel teve uma resolução. Ele disse, não vou comer das finas iguarias. Tinha uma razão de ser. Não era porque era uma comida consagrada, não era porque era uma comida estranha, não é porque ele não gostava da comida. Ele sabia das implicações daquilo que aquilo significava. Minha pergunta é, quais são as resoluções que nós temos tido no ambiente universitário e como a gente tem enfrentado as grandes questões que nos atravessam aqui dentro? É muito fácil a gente se ocultar por detrás simplesmente talvez de um livro que a gente diga, olha, esse livro é bom, mas outra coisa diferente, muito diferente disso, é nós entrarmos no debate, é você se fazer ouvir.
E você não vai se fazer ouvir sendo incompetente, sendo desonesto academicamente. Se existe algo que a gente precisa recuperar como cristãos aqui dentro, é o nosso comprometimento com o saber, nosso comprometimento com o conhecimento que glorifica a Deus. E a Bíblia diz que não foi pelo fato de Daniel ser fiel a Deus, ou de Daniel ter, tomado resoluções, e o fato dele ser fiel a Deus, ali não foi um motivo para que ele se envergonhasse ou que ele não tivesse sabedoria e conhecimento, pelo contrário. O que a Bíblia nos apontou ali, e eu acho que essa é a grande esperança de todos nós aqui dentro, é de que é possível você ser inteligente, é possível você ter destaque intelectual e acadêmico, sem se curvar. Mas é preciso aprender a arte da sabotagem. E para sabotar, você tem que conhecer o sistema. Mas se nem o seu sistema você conhece, se nem a sua própria fé você conhece, como entrar e fazer o caminho de trás, entrar pelas portas do fundo e desmantelar o sistema do lado de fora, se a gente não estudar, se a gente não se aplicar, se a gente não dialogar, se a gente não conversar, se a gente não for capaz de, em primeiro lugar, encarar a pluralidade que temos diante de nós como possibilidades, mas sem de forma alguma nos curvarmos diante da imposição de que todas as pluralidades são legítimas e válidas, mas a capacidade de percebermos que nem tudo aquilo que a gente lê, nem tudo aquilo que a gente estuda tem aquilo que só a fé cristã possui. Nosso desafio é estudar, nosso desafio é conhecer, mas a grande pergunta é: como a gente faz isso sem resistência? Alguém disse, estava certo quando disse, que se submeter a Deus é resistir. E não é resistir a Ele, é resistir ao que é anti-Deus, aquilo que é contra Ele. Mas, talvez hoje você esteja no trem errado. Você diz assim: Jonas, eu entrei na universidade e peguei o trem errado. Eu estou numa trilha contrária. Não adianta você correr no sentido certo se o trem está indo para o lugar errado. Você vai correr para o lugar certo, mas o trem está indo para o lugar errado. Ou seja, tem projetos que ou você sai deles, ou você simplesmente vai ser conduzido por eles. Tem situações em que ou a gente resiste e se submete a Deus, ou a gente não consegue construir um pensamento que de fato faça a diferença. Quero encorajar você a criar teorias, não só na psicologia, na filosofia, na sociologia, no direito, mas na física, na biologia, na química, em todas as áreas do saber, que sejam capazes de mostrar quanto as verdades que o cristianismo te dá para pensar são benéficos não só para você, mas para não cristãos também. Para que não cristãos possam também perceber a grandeza, o valor que o pensamento cristão e o pensamento dentro de uma cosmovisão, principalmente anunciada aqui nessa universidade às quatro paredes, que a cosmovisão reformada tem em termos de amplitude do pensamento e de criatividade. É isso, eu espero te encontrar no campus por aí, entre os babilônicos, mas não como eles. Eu vou olhar para o seu prato de comida todo dia.